Meus senhores, então mais um vídeo aí. Brasil é Brasil, é Brasil. Então é aquela coisa. Eu vi alguma crítica, talvez alguma crítica voltada à minha pessoa, se eventualmente voltada à minha pessoa, eu já vou eventualmente esclarecer os fatos aí, no sentido de que, na verdade, quem está, na minha opinião, machucando crianças e impedindo a fonte de vida delas, dizem que, né, que é necessário lançar maldade, mesmo na vida da criança, para que a criança, de alguma forma, possa ser protegida espiritualmente. Porque se ela não lutar contra a maldade, ela, de alguma forma, vai sofrer. Né? E talvez até ela não tenha salvação. Ela só tem salvação a partir do momento que ela odeia o mal que é lançado contra ela. Então, a partir do momento que isso, para eles, é algo necessário, que se enfrente a maldade o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E daí, consequentemente, qualquer coisa que a criança faça de bom não será levada em consideração, porque ela não luta contra o mal. Ou não odeia o mal de alguma forma. O que eu já trouxe argumentos para dizer por que, que isso não faz total sentido. E não é por causa dessa luta contra a maldade fingida que necessariamente, já que as pessoas não lutariam contra o mal se não tivesse mal nenhum, que Deus eventualmente tiraria a salvação das pessoas, justamente porque não teria nenhum mal ou poucas situações ruins para que as pessoas eventualmente lutassem. Ou seja, se as pessoas fossem mais em maior quantidade, as pessoas fossem boas e houvesse menos maldade no mundo, não haveria necessidade de todos lutarem contra o mal, na verdade, e elas não perderiam a salvação por não lutarem contra o mal. Não perderiam a salvação por isso. Entre outros motivos que eu já elenquei. Mas é aquela coisa, na verdade eu não estou machucando crianças e não costumo machucar crianças. Quem faz isso, na verdade, na minha visão, são os ocultistas. Na verdade, eu apenas sugiro que eventualmente as crianças sejam mais protegidas por outros instrumentos, sem que eventualmente elas precisem enfrentar o mal fingindo, né, o mal fingido, um mal forçadamente lançado na vida delas, para que eventualmente elas possam sobreviver ou para que elas tenham aí a sua salvação de alguma forma garantida. Como que se para a criança fazer algo de bom, ela faz algo de bom, mas se ela cometer um mísero pecado, então já é o suficiente para que ela eventualmente precise da maldade forjada para sobreviver. Então, para que ela sobreviva, é obrigatório que ela enfrente a maldade forjada, porque senão ela morre, de acordo com a tese deles. Né? Porque eventualmente ela não seria protegida por não enfrentar o mal. Ou não teria salvação. Ao contrário, é, bom, ao contrário, mas eventualmente, sem contar que ela não teria a opção prévia, eventualmente, de buscar maldade. Se ela tiver pecado, ela não poderia eventualmente buscar algum tipo de maldade não forjada para eventualmente não precisar da fingida, né? Para enfrentar a maldade legítima, que seja verdadeira, ao invés da fingida e até para evitar. Quer dizer, se é que essas maldades eventualmente são fingidas, né? Dizem eles que são, né? Com o objetivo aí de lançar para que realmente se lute contra o mal, então essa maldade seria necessária para que eu tivesse salvação, só que é aquela coisa, continua sendo maldade da parte dos outros, né? Então eles estão tentando aí inverter, aí transformar o mal em bem na cabeça deles. E até para evitar aliás, como já disse, até para evitar esta maldade forjada. A maldade forjada não poderia também substituir, inclusive, a própria punição que eventualmente já faria com que a pessoa mudasse de comportamento. Né? Então não seria aí uma maldade forjada. Né? Seria apenas a punição justa para que a pessoa mudasse de comportamento dentro da punição justa. Poderia também substituir a punição justa, que poderia fazer com que a pessoa eventualmente mudasse de comportamento, sem precisar enfrentar a maldade fingida. Né? Mas contradição. Para que eventualmente a criança sobreviva, alguém teria de pecar na ou contra, no final, a sua própria vida. Né? Ou seja, essa é uma contradição. Então eu preciso que alguém peque contra a minha vida, para que eventualmente eu lute contra o mal, para que uh, para que eu possa eventualmente, ou seja, eu preciso do pecado do outro para obter a salvação. Quer dizer, não tem lógica isso. Essa é mais uma contradição. Né? Para que eu tenha salvação, eu preciso que o outro peque contra mim. Quer dizer, não tem, não tem sentido. Depende do pecador e do pecado para sobreviver. Eu não posso eventualmente ter a salvação sem o pecado do outro. Quer dizer, eu preciso do pecado do outro. Se eu tenho qualquer tipo de maldade. A minha maldade ela não pode ser espiada por alguma coisa que eu faça. Eu preciso do pecado do outro para poder compensar a minha maldade. Quer dizer, não... se fosse uma maldade legítima, tudo bem. Uma maldade que não foi fingida, ok. Agora, vou precisar da maldade fingida do outro para que eventualmente eu seja. Eu me liberte. Né?
Quer dizer, não tem lógica. Eu vou depender do pecado do outro, porque eu posso compensar pecados enfrentando uma maldade que não seja fingida. Mas uma maldade fingida, quer dizer, eu preciso disso para eventualmente me salvar. É, eu dependo do pecado do outro, quer dizer, não. Eu estou dizendo que para obter libertação, sim, mas para obter a partir de uma maldade fingida, isso vai eventualmente obter libertação. Não, fica muito estranho. E eventualmente, aliás, inclusive é uma coisa que pode aprisionar tanto a pessoa, né, essa maldade, e que faz eventualmente ela se sentir culpada, eventualmente. Pode ser um argumento machucador do outro, um argumento provocador do outro, que vai justamente fazer com que eu me sinta culpado. Se ele não tivesse falado nada, ele ou ela, eu não teria me sentido culpado, quer dizer, eu não precisaria da maldade externa. Né? Às vezes a pessoa não necessariamente tem culpa nenhuma. Mas eventualmente com o argumento externo, que é a chamada maldade fingida, eu vou eventualmente me tornar preso no meu coração. Me sinto culpado por causa daquilo que a pessoa falou. Ela me convenceu que eu estava errado e no final não estava. E aquilo me faz me sentir culpado, às vezes, por um pecado que não era pecado. Então, isso é realmente uma coisa muito esquisita. Quer dizer, eu recebo um pecado de uma outra pessoa. E, na verdade, aquilo que, então, a maldade fingida que era para me libertar, na verdade, é o que me aprisiona. Deve-se depender do não pecado para sobreviver. E não o contrário. Ou o máximo que pode, seria uma maldade legítima, que não é fingida, e eu eventualmente ajudar essa pessoa a superar a maldade dela. Aí, ok. Ou mesmo eu superar a minha própria. Sim, aí faz sentido. Mas aí a compensação do pecado não está no fato de que eu precisava. É, não está no fato de que eu preciso do pecado de maneira nenhuma, não preciso de pecado nenhum. Eu preciso superar o pecado meu ou do outro, aí sim. A superação do pecado do outro, isso sim. Isso é necessário. Isso pode gerar libertação e salvação. Agora, a maldade fingida, uma vez que eu consiga me desvencilhar dela, isso vai gerar salvação? Quer dizer, então depende que eu dependo que o outro peque contra mim. Não adianta. É, um argumento que vem sendo, de certa forma, bastante trabalhado ultimamente, eu não concordo com esse conceito, porque eu acho que ele não se refere exatamente aos fatos. Né? Não foi exatamente isso que ocorreu. E já pelo que eu vou explicar, sobre a questão de filhos espirituais. Né? Apenas complementando aquele argumento que eu falei sobre a questão de bater em criança, porque eu ouvi esses tempos atrás alguma interpretação nesse sentido. Depois tentaram fazer de alguma forma para que eu reconhecesse. Mas não sou eu que bato em criança. Na verdade, quem bate em criança é o ocultismo. Impedindo a fonte de vida dessas crianças. Né? Achando que pelo impedimento de fonte de vida, elas vão de alguma forma se libertar porque elas vão ter que enfrentar esse pecado. Mas aí elas não vão enfrentar outros que eventualmente até seriam mais fáceis do que esses, dessas maldades fingidas que elas lançam. Né? Supostamente fingidas. Né? Sobre filhos espirituais, se falam a respeito de outros, fala-se a respeito de outros convívios espirituais que eventualmente eu tive. Sim, ok, mas em relação à questão de ter filhos espirituais em relação a outras religiões, isso na verdade eu nem poderia. Pois como eventualmente aconteceu comigo, eu não me arrependi de ter ido eventualmente a esses tempos. Até porque eu tinha uma certa motivação para isso. O que eu me arrependi é eventualmente algumas coisas que eu fiz lá dentro que eu poderia ter dito não. Mas de ter feito algumas prestações eventualmente de culto erradas ou mesmo algumas outras coisas erradas nessa localidade de outra religião. Então eu não poderia eventualmente retornar para uma outra experiência espiritual, primeiro porque eu não acreditaria nessa doutrina. Essa doutrina para mim, ela poderia até fazer com que a pessoa não perca a sua salvação, mas eu não concordo com essa doutrina porque acredito que a doutrina não concorde com a palavra de Deus. Então, do Deus que eu creio. Então, eu não poderia retornar para outra experiência espiritual. Porque não seria a doutrina que creio, e eventualmente eu estaria fazendo. Por isso eu não poderia voltar para esse filho espiritual que eventualmente eu tive lá dentro, porque essa doutrina não é o que eu creio, então eu não poderia fazer lá porque eu estou obedecendo a Deus. Né? Outra experiência espiritual, porque porque não seria a doutrina que eu creio, e lá eu seria, não forçado, mas eu seria levado